Beleza, acho que já está gravando, né? Então, sejam todos bem-vindos à primeira edição da Tarde SI. A nossa ideia aqui é fazer uma série de encontros, algumas vezes palestras, a gente está planejando um outro debate, uma mesa redonda mais para frente, sempre ligados à área de sistema de informação, aplicações, pesquisa, mercado, tudo que envolve sistemas de informação. E quando a gente estava planejando agora as primeiras palestras, a primeira pessoa que veio na nossa mente para a gente convidar para inaugurar essa série é o professor Márcio Barros. Não sei quem ficou sabendo agora nesses últimos meses, 2 meses, algo assim, mas o professor Márcio Barros ele é o mais novo professor titular da nossa escola, da Escola de Informática Aplicada da Unirio. E é um grande prazer ter o professor Márcio aqui. Ele trabalha principalmente com engenharia de software, gerência de projetos, tem trabalhado com otimização aplicada em engenharia de software, certo? E foi coordenador do programa de pós-graduação em informática da Unirio, membro de comitê de programa de grandes conferências da área, e ele vai fazer para a gente hoje aqui uma breve introdução a um framework de desenvolvimento de front-end web chamado Vue.js, ou Vue.js, não sei. Então, eu queria passar a palavra ao professor Márcio para começar a sua apresentação. Obrigado, Jefferson. Obrigado aí pela apresentação. Boa tarde a todos que estão me ouvindo. Agradeço por estarem participando dessa apresentação. Como eu disse no início, é a primeira vez que eu faço esse tipo de apresentação, então eu posso errar aqui em alguma coisa, já antecipo as minhas desculpas por qualquer erro, mas a ideia dessa aqui nós rapidamente dar uma passar olhos no contexto em que se aplica o Vue.js, e aí eu vou usar uns poucos para isso, depois a ideia é a gente mergulhar num exemplo de programação do Vue, em que eu vou abrir aqui o Fiddle, um aplicativo web que vai permitir que a gente faça esse tipo de programação, e mostrar assim, uma breve introdução ao tema. O Vue tem muito mais do que eu vou apresentar aqui, mas essa seria essencialmente a primeira aula em que eu abordo o Vue dentro de um curso de desenvolvimento para a web. Então, deixa eu passar aqui para os slides. Mas se você puder, tenta chegar o seu microfone um pouco mais perto do rosto, só para ficar um pouquinho mais alto, consegue? Não tenho certeza, não. Acho que já está aqui praticamente assim, do lado. Vamos tentar, vamos seguindo. Acho que dá. Tá bom. Então, aqui, passando aqui para os slides, as aplicações web, elas se dividem sempre em duas grandes camadas, o que a gente chama de back-end e o que a gente chama de front-end. O front-end é aquilo que roda no browser, é aquilo que é distribuído pelo servidor web para rodar no navegador, que está rodando nos nossos celulares, nos nossos computadores, nos tablets. Se qualquer dispositivo tem acesso à web, vai rodar o lado cliente, o front-end dessa aplicação. E o lado back-end, o lado servidor, ele vai rodar nos servidores da empresa, da organização, da pessoa que está provendo aquela informação. Então, o ambiente que está mais controlado é o back-end, porque você sabe qual é o seu servidor, como é que ele está rodando, você consegue aplicar uma nova versão da sua aplicação, você consegue substituir tudo, e você conhece plenamente de que é capaz aquele servidor. No front-end há uma maior variação, porque você tem o maior número de navegadores, o maior número de versões dos diferentes navegadores, o maior número de dispositivos. As aplicações web, por conta dessa diversidade que pode existir desde o lado do servidor até o lado, principalmente no lado do cliente, elas sempre seguiram um modelo de desenvolvimento cliente-servidor, em que você tem essas partes segregadas e tem uma rede no meio, através da qual o lado cliente pode mandar requisições para o lado do servidor. Então, assim, o desenvolvimento de aplicações web ele mudou muito ao longo do tempo.
o primeiro curso de DSW que eu lecionei na Unirio foi em 2004, e 16 anos depois eu acho que eu já refiz esse curso pelo menos umas 10 vezes, porque a tecnologia muda muito, com muita frequência. E essas mudanças você tem que acompanhar, porque se você hoje for tentar desenvolver uma aplicação com a mesma tecnologia que você desenvolvia há 10 anos atrás, essa aplicação vai ser muito restrita, não vai utilizar os recursos que nós temos para usar hoje em dia. Então, no início, havia o caos aqui, e as aplicações eram construídas como um grande bloco, sem nenhuma separação entre os componentes lógicos dessas aplicações, sem nenhuma divisão clara entre as partes dessa aplicação. Tá? Com o tempo, nós fomos entendendo melhor como é que se desenvolve aplicações web, e depois vieram os frameworks, que nos ajudam a organizar a nossa aplicação, tanto do lado cliente quanto do lado servidor. Tá? Então, do lado servidor, existem frameworks do lado cliente, e eles orientam a forma de construir a aplicação, e eles também nos ajudam a reduzir o custo desse desenvolvimento, porque muito do que você deveria desenvolver, se quisesse desenvolver essa aplicação à moda antiga, digamos assim, os frameworks já te entregam. Então, os frameworks entraram aí com uma perspectiva não tão recente, mas do front-end é um pouco mais recente do que do back-end, mas isso não quer dizer que o caos foi embora. Mas seguindo adiante, nós temos uma diversidade, parte desse caos é explicado pela diversidade de frameworks que você tem. Nesse slide eu mostro alguns exemplos dos servidores, dos frameworks de back-end. Enquanto que no próximo aqui tem os frameworks de front-end. Inclusive o Vue, que é esse V verde e azul, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Essa diversidade por si já é motivo de muita dificuldade de você decidir o que você vai usar ao construir uma nova aplicação. Mas isso não é tudo. Na verdade, você ainda tem problemas de variação dentro desses frameworks. Porque se você pegar, por exemplo, o Angular, que é esse A no escudo vermelho, ele tem diversas versões. E o comportamento dessas diversas versões varia muito. Se você trabalhou ou trabalha com Angular clássico, lá, JavaScript, ele é completamente diferente do Angular 3 ou do Angular 8, que passa a usar TypeScript e outras linguagens um pouco mais alto nível. Então, há variações dentro do mesmo framework. Não bastasse a diversidade, a variedade de frameworks que você tem. E aí a gente tem dois grandes competidores. Você tem o Angular e o React, porque os dois são, talvez hoje, os maiores frameworks de lado cliente no desenvolvimento para a web. E esses dois competidores, eles são fortes porque eles têm padrinhos fortes. Se você colocar aí uma disputa de espaço entre esses dois, você vai ver que eles são patrocinados, um pelo Google, o outro pelo Facebook. Então, você tem o React, que é o framework originário do Facebook, foi produzido pelo pessoal do Facebook, é usado pelo Facebook, e você tem do outro lado o Angular, que foi desenvolvido pelo pessoal do Google, é usado pelo pessoal do Google. Então você tem gente forte patrocinando, mantendo o desenvolvimento desses dois frameworks. E para mim foi totalmente inesperado que num contexto desse, em que você tem dois patrocinadores com a força do Google e do Facebook, houvesse um novo framework entrando nessa seara. Eu vi a pergunta do Alexandre, por acaso piscou aqui no chat. Existe um da Microsoft que é o ASP.NET MVC. Esse é forte também, mas ele é exclusivo, basicamente. Ele é essencialmente da Microsoft. Se você usa o mundo Microsoft, você muito provavelmente vai usar ASP.NET MVC. Se você
Márcio, você está ouvindo a gente? Eu tenho a impressão que o seu vídeo e seu som caíram nesse momento. Eu cheguei a achar até que era a minha conexão, na verdade, até ver as mensagens. Márcio, está ouvindo? Jefferson, você fez contato? Ai. Eu quase desliguei meu laptop aqui, meu Wi-Fi, porque eu achei que a minha conexão é que estava instável e eu que tinha caído. Mais um minutinho, o Márcio deve estar voltando. Eu já consegui contato com ele pelo WhatsApp. Preempção sempre funcionando nessas horas. Ele não se deu conta. Tá. Mas se permitisse, eu vou deixar desmutado aqui enquanto ele, enquanto o Márcio não volta. O Alexandre, você tinha perguntado lá da Microsoft, sim, né? Acho que o ASP.NET ele já era uma linguagem que a própria Microsoft tinha apoiado, né, o .NET e tudo mais. Eu acho que o ASP.NET MVC foi montado a partir disso, mas eu estava vendo aqui, foi até descontinuado, na verdade, o ASP.NET MVC. Já tem algum tempo. Ele não falou outra coisa, não? Não falou de outro da Microsoft? Acho que não. Acho que só mencionou esse. Ele mencionou esse. Eu não sei se esse é o framework em que as aplicações atuais da Microsoft para web foram feitas, né? O Suite Office Web, né? Eu não sei dizer. Mas, considerando que foram desenvolvimentos bastante recentes, eu imagino que eles tenham utilizado algum outro framework nesse caso, né? Márcio, você está mutado ainda. Acho que agora voltou aqui. Agora voltou. Beleza. Mas a gente estava até se perguntando aqui, a gente foi dar uma olhada muito rápida sobre esse ASP.NET MVC que você mencionou. A Microsoft descontinuou, ele já tem algum tempo, tem coisa de, acho que 1 ano e meio. Essas aplicações agora mais recentes, web da Microsoft, o Office Web e tal, eles foram desenvolvidos com o ASP.NET MVC? Ou algum outro framework? Você sabe dizer? Não sei dizer. Para mim, assim, eu já estou afastado do uso de Microsoft com web há bastante tempo. Então,
Eu achei que ainda era o próprio ASP.NET MVC, que já vinha durando muitos anos. Talvez devem ter trocado o nome do lado servidor e adotado alguma coisa no lado cliente ou proposto algo novo, mas eu tenho que me atualizar. Para mim ainda era o ASP.NET MVC. Isso foi uma mudança recente, parece que tem coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, só que... Assim, recente para os padrões de... para os padrões Microsoft de longevidade, né? Mas eles costumam ter um framework todo próprio, o material todo próprio. Acho que foi no finalzinho do slide anterior que teu áudio e vídeo travaram. Pois é, eu peço desculpas, eu realmente não tive nenhum feedback. O que aconteceu aqui em um determinado momento é que ele começou a me avisar como se todo mundo estivesse saindo, e pelo visto fui eu que saí. Então, aqui eu estava comentando sobre essa dualidade aí, de você ter dois grandes frameworks, que são o React e o Angular, que tem dois padrinhos muito fortes, né, o Google e o Facebook, e mesmo com essas duas potências aí para resolver o problema de você desenvolver aplicações no lado cliente, surgiu o Vue, que está ganhando muito espaço. Quer dizer, o Vue ele tem os mesmos componentes de qualquer framework de lado cliente, pelo menos da visão moderna que se tem de frameworks do lado cliente. A renderização declarativa, o controle de fluxo no lado cliente, a captura de dados do usuário, o uso de componentes, roteamento. Então, tudo isso existe em todos os outros frameworks. O que eu acho que é a grande vantagem, ou que são as grandes vantagens do Vue, são o seguinte: a consistência, enquanto principalmente o Angular, que eu conheço melhor, mudou muito ao longo da vida, ao longo de diferentes versões, o Vue, ele essencialmente ficou o mesmo. Ele não mudou, a forma de você trabalhar com ele não se alterou. Continua a mesma de quando a primeira versão foi lançada. E a segunda é que ele é mais simples. Eu acho que essa é a principal. Além de ser consistente, o Vue é extremamente simples. Qualquer coisa mais sofisticada que você faça no Angular, você precisa usar recursos que não são, digamos assim, a orientação básica do framework. Você tem que lançar mão de emit, você tem que lançar mão de mensagens globais, coisas que começam a deixar o seu programa mais complicado, principalmente porque você cria umas dependências implícitas entre diferentes componentes. E é talvez a pior coisa na engenharia de software, você ter a dependência implícita, e você não sabe que ela está ali. Então, você, de repente, faz uma alteração, aquilo fez com que o teu sistema parasse de funcionar, e aí você vai ver porque você trocou o nome numa variável que o outro estava dependendo, mas a dependência do outro era feita dinamicamente, aí ele falhou, mas não tinha um teste para ver o que acontecia se ele falhasse, e coisas que estão completamente, aparentemente desconectadas, param de funcionar por conta de uma alteração qualquer. No Vue, você tem... Assim, eu tenho, pelo menos a minha experiência com Vue mostra que você tem muito menos disso do que você tem com Angular, pelo menos. E eu já ouvi falar também do pessoal que usa React, que também tem lá as suas dificuldades. Então, a simplicidade do Vue é uma parte, um aspecto muito importante do framework. Okay? E aí, com isso, eu queria passar para mostrar um exemplo. Eu vou fechar aqui os slides e vou voltar, vou abrir aqui uma aba aqui no Chrome, em que eu vou acessar o Fiddle. Já vou compartilhar a tela novamente. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu localizar. Muita coisa aberta aqui, então eu agora vou abrir aqui uma aba do Chrome, que é o Fiddle. Não sei se todos conhecem o Fiddle. Vocês já estão conseguindo ver? Já, agora está aparecendo aqui no... Está aparecendo sim, Márcio. Tudo tranquilo. Quem estiver vendo do celular, eu peço desculpas, mas vai ficar um pouquinho pequeno, porque eu preciso de um pouco de espaço. Mas eu vou tentar aumentar aqui o zoom já.
O Fiddle, para quem não conhece, ele é uma ferramenta de desenvolvimento JavaScript que você pode testar scripts na própria internet. Então é o jsfiddle.net. E ele vai permitir que a gente faça alguns experimentos com o Vue. Na hora que você começa a pensar em usar roteamento e coisas mais sofisticadas do framework, você não vai conseguir fazer isso direito, ou muitas coisas relacionadas a isso no Fiddle. Mas para fazer o básico, que é o que a gente vai ver hoje, aí você consegue sim. Então, abrindo o Fiddle, ele pergunta para você qual é o framework, o boilerplate que ele está dizendo aqui, que você quer utilizar. E eu vou selecionar essa segunda opção aqui, que é o Vue. E aí ele já me mostra aqui um código que é um to-do list. A gente vai fazer um to-do list levemente mais sofisticado do que esse. Pouca coisa mais sofisticado do que esse. Mas ele já mostra essas partes. O que você tem no Fiddle? Você tem aqui 4 partes fundamentais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom, que é para ficar melhor para quem estiver vendo uma tela pequena. Você tem aqui o HTML, você tem o CSS, e você tem o JavaScript, que ele diz aqui que está o No Library Pure JavaScript com Vue. Tá? Então, aqui você tem as 3 seções que compõem um programa dessa natureza. Okay? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui apagando tudo isso. Tá? Eu já vou começar, para a gente não perder muito tempo, dando uma roubadinha aqui. Eu vou pegar um código que eu tenho semi-pronto aqui, que é um HTML, simplesmente para fazer aqui uma telinha. Espera aí que eu não peguei o código todo. Para fazer uma paginazinha simples aqui para começar essa aplicação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma lista de tarefas que eu poderia marcar dizendo que estão prontas ou não estão prontas, não tem nenhuma sinalização disso nesse momento. E eu tenho aqui uma linha de edição onde eu vou botar uma nova tarefa. No HTML, isso fica apresentado em 2 partes aqui. Eu tenho uma div, inicialmente aqui, que tem o título com as minhas tarefas. Aqui eu tenho a lista das minhas tarefas, tá? Que estão fixas aqui, não tem nada demais. E eu tenho uma linha de edição e um botão, que é essa parte de baixo, depois do nova tarefa. Ok? Então, é só um códigozinho de início para a gente ver como é que ele se comporta. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma leve melhorada no visual desse código, e aí, para isso, eu vou pegar aqui um JavaScript também, um CSS, que eu vou colocar aqui, só para melhorar a apresentação da minha informação. Então, só aqui o que eu estou fazendo é dando uma formatadinha no meu HTML. Mas até aqui eu não usei nada de Vue. Só HTML e CSS puro. Tá? Então vocês podem ver aqui a lista de tarefas e a linha de edição aqui para adicionar uma nova tarefa. Ok? Agora, o que eu quero nessa aplicação? A primeira coisa que eu quero, as funcionalidades que eu quero nessa aplicação são as seguintes. Se essa é a minha lista de tarefas, eu quero poder chegar aqui, clicar numa tarefa e dizer, você está pronta. E ela deveria mudar o visual para me indicar que ela entendeu que está pronta. Além disso, eu posso desclicar e ela voltaria a estar pendente. E eu gostaria de adicionar uma nova tarefa aqui, clicar nesse botão de mais e ela vir aqui para a minha lista. Okay? É isso que eu quero nessa aplicação, não tem absolutamente nada de sofisticado aqui, não tem um lado servidor web aqui nesse momento, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso. Mas como é que eu faço isso usando o Vue.js? Só 2 coisinhas aqui, eu vou terminar de formatar aqui meu HTML. Vou botar aqui o class desses 2 componentes aqui. Agora sim, deu um espacinho ali entre as partes. A primeira coisa que eu tenho que fazer no Vue é declarar que eu tenho um componente Vue nessa página. Então, para fazer isso, eu vou usar esse new Vue e eu vou abrir
a função do view, a criação do view, indicando qual é o elemento na aplicação que vai representar essa aplicação. Isso aqui eu vou usar esse indicador app, que é um identificador de um componente, de um elemento na minha aplicação web. E esse elemento eu vou ter que indicá-lo aqui no meu HTML, aqui em cima. Então eu botei aqui esse app, como vocês podem ver, indicando que esse div ele é a minha aplicação. Ou seja, a minha aplicação que eu vou programar, toda a funcionalidade que eu programar, vai afetar todos os elementos que estão dentro desse div. Se eu tivesse alguma coisa fora desse div, ele não seria afetado por essa aplicação. Ok? Então, no momento que eu crio a minha aplicação view aqui embaixo, eu delimito qual é a área do meu HTML que essa aplicação vai interagir. Okay? Então, uma vez que eu tenha criado isso, nesse momento nada mudou, a aplicação ainda não está fazendo nada. Eu simplesmente disse, olha, vou ter uma aplicação aqui e ela vai estar no contexto dessa divisão aí. A primeira coisa que você faz em qualquer framework de lado cliente web é, de alguma maneira, transmitir dados que estão na aplicação para a parte visual, que é o HTML, e vice-versa. Para você fazer isso no Vue, você usa uma seção aqui na aplicação chamada Data, onde você define um conjunto de objetos. No caso aqui, eu vou chamar de name. Oh, perdão, aqui é um... Enganei. Eu vou aqui definir um objeto chamado name. E vou colocar um conteúdo nele, digamos, Márcio. Uma vez que eu defini esse dado no contexto da minha aplicação, agora eu posso fazê-lo aparecer no meu HTML. Para fazer isso, eu uso uma notação chamada double mustache, quer dizer, duplo bigode, que são duas chaves com o nome da minha variável dentro. Se eu fizer isso, ele automaticamente vai aparecer, vai pegar o conteúdo dessa variável aqui e vai apresentar no resultado da minha página web. Tá? Essa é a maneira com que o Vue leva dados da aplicação para a parte visual. Mas eu também posso fazer o inverso. Eu posso pegar dados da parte visual e jogar na minha aplicação. Isso eu faço usando o que a gente chama de uma diretiva chamada vModel. Tá? Que eu vou botar aqui nessa linha de edição. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, olha, essa linha de edição, essa linha de texto, ela vai estar associada a essa variável chamada name dentro da minha aplicação. E como essa variável name também está associada ao double mustache, eu tenho aqui o que a gente chama de two-way data binding. Ou seja, eu estou mandando dados para a minha aplicação e eu estou recebendo dados, apresentando dados da minha aplicação. Então, se eu salvar isso aqui e eu editar agora na minha página web aqui, tudo que eu digitar aqui, notem, vai aparecendo lá em cima. E se eu apagar aqui, também desaparece lá em cima. Então, tudo que está aqui está ligado à variável que está colocada lá em cima. E esse é um dos recursos que é comum a vários frameworks de lado cliente, mas que ajuda muito na hora de você desenvolver a tua aplicação. Porque quem desenvolveu a aplicação web antes de ter esse tipo de recurso, sabe de quanto você tem que ficar programando para dar get numa informação, dar set na outra, sincronizando as duas. Então, os frameworks de lado cliente da web, e o Vue não é nenhuma exceção nesse sentido, oferecem esse tipo de recurso. E esse recurso ele é ainda mais interessante quando você usa para dados mais complexos, como, por exemplo, uma lista de tarefas. E aí, mais uma vez, para não ficar digitando um texto muito longo aqui, eu vou pegar um trecho de dados que eu tenho já aqui preparado no meu... Márcio, esses nomes de variáveis que você utiliza ligando o Vue ao HTML, os nomes declarados no HTML sempre têm precedência? Como assim a precedência? Na verdade, você está utilizando o mesmo nome de variável aqui, name, tanto no Vue, na janelinha de baixo, né, na caixinha de baixo, como você declarou, associou essa variável a um
a um componente do HTML na janelinha de cima. E o view deu preferência, ou aparentemente deu precedência, ao que veio de fora dele. Pois é, na verdade é como se fossem dois ponteiros para a mesma coisa. Esse que eu sublinhei agora, que eu marquei agora, que é o name lá em cima, ele reflete o conteúdo que está nessa variável name aqui de baixo. Tá? E esse que eu vou marcar agora, que é o da linha de edição, ele também reflete o conteúdo dessa variável. Tanto que se eu rodar novamente do 0 aqui, você vê que na linha de edição aparece o valor da variável e aqui em cima também aparece o valor da variável. O que acontece Entendi. é que esse aqui de cima eu não posso editar. Mas esse aqui de baixo, como ele está associado a uma linha de edição, eu posso. Então, Entendi. tudo que ele muda aqui, ele na verdade está mudando aqui. Então, são só realmente bindings dessa variável a vários contextos diferentes. Exatamente. São bindings dessa variável a diferentes contextos. Tá? E aí eu posso tornar esses bindings mais complexos. Aqui eu vou... Como eu disse, eu estou dando uma roubadinha aqui. Qualquer estrutura JSON funciona nesses dados? Qualquer estrutura JSON, porque o JSON é uma forma de você representar um objeto no JavaScript. Tá? Então, aqui, quando eu estou usando, por exemplo, esse tasks que eu coloquei aqui, ele é um vetor JSON de objetos, que no caso tem um título e uma variável booleana chamada done. Tá? Então, isso aqui é um JSON e, ao mesmo tempo, é um array declarado no JavaScript. Tá? Tudo isso aqui é válido. Então, são dados válidos para o JavaScript, são dados válidos também para o Vue. Tá? Mas o mais interessante aqui é que, como eu tenho um vetor, o que você espera é poder percorrer esse vetor, certo? E para você poder percorrer esse vetor, você precisa de um loop. E aí, para fazer esse loop, você precisa de uma diretiva, que no caso aqui eu vou substituir esse conteúdo fixo aqui por um loop que eu vou chamar que eu vou usar aqui o vFor. E nesse vFor, ele é equivalente ao for. Ele vai fazer um for em cima de uma coleção. Que coleção é essa? Eu vou usar a coleção tasks, que é aquela que está declarada aqui embaixo no meu JavaScript. Tá? Só que eu tenho, para fazer esse loop, ele vai pegar cada elemento dessa coleção e colocar dentro de uma variável, que no caso aqui eu vou chamar de task. Então, for task em tasks, eu posso, por exemplo, aqui botar o meu input do tipo checkbox e eu posso botar o nome da task, task.title. Tá? Eu ainda posso fazer mais, eu posso fazer com que esse input do meu checkbox ele esteja associado, usando aquele vModel, a task.done. E aí o que vai acontecer? Se eu rodar aqui como fiz agora, primeiro, ele substituiu aquela minha lista de tarefas que estava antes fixa no meu HTML pela lista de tarefas que está aqui no JavaScript. Então, se, por exemplo, eu tirar uma dessas tarefas e rodar novamente, ele automaticamente vai atualizar o lado de cá, o que está sendo gerado no meu resultado. Se eu botar o valor do booleano para false aqui e rodar novamente, automaticamente ali o meu checkbox vai ficar desligado. Então, ele associa diretamente a lista de variáveis, a lista dos dados que estão no meu na minha aplicação, aqui na minha seção de dados da aplicação, ele associa diretamente ao conteúdo do meu HTML, sem que eu tenha que procedimentalmente ir lá e mandar ele, muda esse dado, pega aquele dado, muda esse outro dado, pega aquele outro dado. Ele faz isso de forma automática para mim, usando esse data binding. Okay? Então, isso aqui seria o próximo passo. Mas se vocês notarem aqui, aliás, uma coisa interessante é a gente chegar e fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou botar um span nessa
no entorno desse título. E agora eu vou usar aqui uma outra construção que o Vue oferece, que é o vbind do class. Na verdade, aqui eu vou fazer o vbind, e aí eu vou usar essa construção class do HTML, que permite que você indique uma classe de style sheet para essa informação. E aqui eu vou botar um if. Se task.done, ou seja, se a task está concluída, então eu vou marcar essa classe como done. Se não tiver concluída, eu vou deixar em branco. Para que eu fiz isso? Porque agora eu posso aqui no meu style sheet, do lado direito da minha aplicação, definir um span.done que coloque aqui um text decoration com line through, por exemplo, e um color, usando uma cor mais clara, um light gray aqui, por exemplo. E aí o que acontece? Na hora que... Opa, deu um erro aqui de sintaxe. Desculpa, eu tenho que botar aqui aspas. Agora sim. Quando a minha tarefa está concluída, ele marca essa tarefa com esse cinza clarinho. Eu fiz aqui, eu fiz o vbind, só que esse vbind é associado a um atributo do meu HTML, que no caso aqui é a classe. E com isso eu consigo botar uma expressão lógica em que eu digo, olha, essa tarefa que está selecionada no loop, se ela tiver concluída, se ela tiver task done, então eu vou usar a classe done. Se não tiver concluída, eu não vou usar classe nenhuma, eu vou deixar em branco como está aqui. E aí ele apresenta essa mudança no visual das tarefas concluídas somente se eu tiver com ele ticado aqui. Okay? E aí vocês veem também que ele já está mudando diretamente. Como eu botei o vModel ali, ele automaticamente está apresentando aqui automaticamente ele está marcando e trocando a classe na hora que eu seleciono ou desseleciono uma variável dessas. Okay? Outra coisa que eu posso fazer no Vue, que eu gostaria de fazer no Vue, é botar uma nova tarefa. Então eu vou limpar aqui essa história do nome, que não precisamos disso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou associar essa linha de edição aqui a uma nova variável. E na hora que eu apertar esse botão aqui, eu quero que o conteúdo que tiver aqui venha para essa lista de tarefas. Como é que eu faço isso? Para isso, eu vou precisar de um método no Vue. E aí eu tenho que criar uma nova seção. Assim como aqui eu criei a seção de dados, deixa eu aumentar um pouquinho. Assim como aqui eu criei a seção de dados, agora eu vou criar uma seção chamada Methods, onde eu vou colocar uma função chamada add, que vai ser uma função que não vai receber nenhum parâmetro, mas ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar vai criar uma nova tarefa, task, e aí eu preciso de um título para essa nova tarefa. Esse título eu quero que venha dessa linha de edição. Então, para isso, eu vou associar essa linha de edição, usando o vModel, para uma nova variável que eu vou chamar de new task name. O new task title, né, para ficar consistente com o que está lá embaixo. Esse new task title eu vou pegar aqui para o nome dessa minha variável. Então, na hora que eu crio uma nova tarefa, eu vou usar o title igual a new task title e vou botar o done igual a false. Porque se eu acabei de criar essa tarefa, é natural que ela não esteja concluída. Uma vez feito isso, eu vou pegar o this.tasks, que é a minha lista de tarefas que está aqui na minha aplicação, e vou dar um push para dentro dela. Vou adicionar essa nova tarefa na minha lista. E aí, uma vez feito isso, eu posso fazer com que o this.new task name, task title, aliás, seja igual a vazio, porque aí eu posso limpar a minha linha de edição para esperar a próxima tarefa. Agora, eu tenho que fazer com que alguém dispare esse método.
para que ele seja executado. Eu faço isso associando, fazendo vbind do clique desse botão a esse método add, sem parâmetros. Ok? Então, se eu fizer isso, desculpem, aqui eu tenho que usar uma outra notação. Aqui eu tenho que usar esse arroba. Agora, se eu botar aqui o nome da tarefa, clicar no mais, alguma coisa aconteceu e ele não funcionou. Sempre dá esse tipo de problema. Então, vamos ver aqui o que está errado. O vModel está o new task title. Então, isso aqui está dentro do esperado. O arroba click tá. Ah, não, eu tenho que. O click é sem os parâmetros. Desculpem, acho que é isso. Agora sim. Ainda assim não funcionou. Então, deixa eu dar uma olhada aqui na minha função para ver o que eu... Estou assim mencionando a declaração da new task title. O task title pois é, não precisa ser declarado. Se eu declarar, não tem maiores problemas, mas não precisa ser declarado. Ele se resolve sozinho se você não colocar nenhuma chamada. E o task title, estou botando aqui no título. Done false. Rafael perguntando se não é questão de retorno na função add. A princípio não precisaria também, porque ela só está atualizando conteúdos, ela não precisa retornar, certo? Não, mas ela nem está retornando, quer dizer, eu só estou limpando aqui no final o new task title só para... desculpem, é porque eu tenho que botar o this aqui. Eu tenho que pegar para ele poder pegar o nome da variável. Pronto, agora sim. É porque todo acesso a uma variável que está declarado na seção title tem que levar em conta esse this, que diz que para você referenciar o próprio objeto aqui, senão ele acha que é uma variável local ou tenta pegar em outro contexto. Agora, você colocando qualquer informação aqui na linha de nova tarefa, ele vai adicionando aqui em cima e ela já tem o mesmo comportamento de você poder marcar como this igual a true, done igual a true e done igual a false. Ok? Márcio, dê atenção na sua construção que você optou por pegar um parâmetro da sua função dentro da própria função em vez de recebê-lo pelo protótipo, digamos assim. Isso é uma construção habitual do Vue, construção habitual na web, ou simplesmente foi uma escolha sua de exemplo? No Vue é mais fácil você fazer isso porque você associa diretamente o conteúdo daquela linha de edição, de onde você vai pegar o dado, a uma variável que está dentro do contexto daquela aplicação. Então, com isso, você tem que escrever menos. Se você quiser, você pode você pode pegar essa variável e passá-la como parâmetro, mas aí você vai ter que ter um código que te permita pegar aquela informação e colocá-la explicitamente na chamada. Então, você programa um pouco mais se você quiser fazer passando como parâmetro, mas é possível também. Tem algum caso em que isso seja mais necessário, digamos assim? Porque eu acho estranho você ter a sintaxe da função com parênteses, com a opção de você passar parâmetros lá, se isso acaba sendo menos utilizado do que na imensa maioria das linguagens. Não, é muito comum você pode passar ele como parâmetro. Aliás, se eu passá-lo aqui como parâmetro, vou botar aqui title, new title. Isso também vai corresponder. A vantagem que você tem em fazer daquela outra maneira é que você não precisa colocá-lo aqui para esse tipo de situação. E
a forma que eu fiz agora, colocando como parâmetro aqui, ela só vai funcionar porque eu estou associando essa informação a um vModel aqui. Se eu não tivesse associando essa informação a um vModel, eu precisaria, antes de chamar o add, dar um get nessa linha de edição que está indicada, achurada aqui, para depois passar esse valor como parâmetro. Isso exigiria mais código. Então, dado que o view te permite compartimentar aonde estão as informações e fazer com que você tenha isso tudo diretamente colocado por ele dentro da aplicação, é mais usual que você use a informação que está lá dentro. Agora, em que situações você vai usar a informação através de um parâmetro? Por exemplo, se eu estiver dentro de um loop, a variável do loop naquele instante não está dentro do contexto da aplicação, ela está dentro do contexto do controle daquele loop. Então, se eu quero saber qual é a variável daquela iteração, eu tenho que passá-la como parâmetro. Tá? É por isso que existe, além de você poder ter parâmetros constantes e outras coisas do tipo, esse é um dos usos de parâmetros nas chamadas das funções. Em algum nível, me parece que dá para interpretar esse tipo de construção como o JavaScript tendo agora a responsabilidade de pegar os parâmetros que ele precisa, em vez de isso ficar com o HTML, de passar os parâmetros que o JavaScript quer. Essa é uma grande vantagem, porque no fundo o que acontece quando você está programando um front-end, até mesmo um back-end, é que você tem muito aquele código que a gente chama de boilerplate. Get não sei o que, set não sei o que lá. É um código simples, mas que exige que você programe muito e que confunde a parte central da lógica da tua aplicação, que é o que realmente importa, né? O motor da tua aplicação. Então, o Vue, assim como outros frameworks de lado do cliente, ele te oferece mecanismos através do data binding para você não precisar escrever esse código boilerplate. Ele te dá essas informações já prontas dentro do contexto do objeto que representa a sua aplicação, que é o caso aqui que eu mostrei, né? Por isso você tem que usar esse disk. Ou então, se você estiver utilizando componentes, e aí é que a grande graça do é que tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui do ponto de vista de uma aplicação, que a gente pensa como algo grandioso, pode ser feito também para um componente. O componente vai ter um contexto de atuação, vai ter uma seção de dados, vai ter uma seção de métodos, vai ter uma seção de filtros, ele vai ter todos esses recursos compartimentados para uma área pequena daquele componente. E se a sua aplicação estiver bem dividida e bem estruturada, você consegue ter os componentes quase independentes entre si e a aplicação, em teoria, vai ser muito mais fácil de manter do que se você tivesse tudo isso entremeado, todos os componentes dependendo muito uns dos outros. O que o Vue faz muito bem é essa parte de compartimentar os elementos, componentes da sua aplicação, que no caso aqui são os dados, os métodos, e que, num outro exemplo, você poderia usar o que ele chama de filtro. E, por exemplo, eu posso colocar aqui na hora que eu pego essa informação, eu posso apresentar essa informação usando essa sintaxe aqui de usar um pipe, que é uma barra, e no caso aqui, por exemplo, capitalize, eu posso definir um filtro, que mais uma vez é uma função. Nesse caso, por ser um filtro, ele vai receber um parâmetro, que é o conteúdo em cima do que ele vai operar. Um filtro é como se fosse um operador, ele vai operar em cima dos dados. Você coloca uma barra para separar o dado do filtro. Então, no caso aqui, o meu filtro capitalize está recebendo um valor, que é a informação sobre a qual ele vai atuar. No caso aqui, eu vou fazer um return value ponto to uppercase, por exemplo, para colocar esse cara em letras maiúsculas. Então, toda vez que eu botar uma nova tarefa aqui, por mais que eu coloque em letras minúsculas, ela deveria aparecer ali em letras maiúsculas. Deixa eu ver o que é, mais uma vez, o que aconteceu, que ele está me traindo aqui consistentemente. Deixa eu dar uma olhada nessa sintaxe aqui.
Na verdade, nem a nova tarefa. Ele deveria apresentar todas as tarefas nesse contexto. O filtro está aqui. Desculpa, é filters. Agora sim, tudo aparece em letra maiúscula. O problema de JavaScript é esse. Às vezes um detalhe, como você não compila ele para o compilador te dizer, olha, está faltando essa informação, esse nome não é o esperado, ele várias vezes acontecem erros de sintaxe como essa. Usando as ferramentas mais adequadas, se você usar um Visual Studio Code ou outra ferramenta, você tem mais capacidade de identificar esses erros antes deles acontecerem. Professor? Sim. Rafael Cruz, tudo bem? Eu estou usando Vue em meus projetos, tá? Vue.js, eu estou usando com TypeScript. E justamente porque para não pegar esses tipos de problema. Isso. Quando você usa o Vue com roteamento e com componente, você pode usar com TypeScript. Aliás, tem coisas que você faz só com TypeScript e que aí você deixa de ter isso porque ele é pré-compilado. Né? Ele vai pegar o TypeScript, converter em JavaScript, e com isso você pode usar lint, pode usar outros ferramentais, inclusive para desenvolvimento mais avançado, vamos dizer assim, para a web. Você vai transformar tudo isso aqui num webpack, você vai aplicar um webpack em cima disso, comprimir a informação para agachamento anda na hora de transmitir pela internet. Então, tudo isso aí, tudo que você tem num pacote React, tudo que você tem num pacote Angular, você também vai ter no Vue. Existe um boilerplate, como você falou, que a gente usa o consolinho que é chamado o Vue CLI, que ele já cria toda a estrutura pronta e você coloca, se você quer usar TypeScript com Vue.Host ou com Vuex para gerenciamento de estado, usando TypeScript com Babel ou Webpack. Aí eu estou utilizando muito ele tem, e o Visual Studio Code tem várias extensões aí que ajudam você, se eu não me engano, tem uma extensão muito boa chamada Vue Snipe, para você já gerar todo o código já pronto, só você pensar na lógica. O Visual Studio Code é muito bom para ele, realmente. Esse tipo de programação Vue, que é o que chamaria de Vue avançado, ele não está aqui. Ele não o Fiddle não vai conseguir rodar esse tipo de aplicação. E a gente também não conseguiria construir uma aplicação dessa em meia hora, como era proposta aqui. Isso aqui é realmente a ponta do iceberg do que você consegue fazer com o Vue, mostrando aqui os recursos mais básicos de two-way data binding, e de controle de fluxo, e a estrutura geral do que seria um componente do Vue, embora não estejamos construindo um componente aqui, estamos construindo uma aplicação, mas o componente ele tem basicamente os mesmos segmentos, as mesmas seções de dados, de métodos, de filtro, que a gente viu aqui nesse breve exemplo. Mas aí sim, o ferramental que você usa para construir um front-end completo web com Vue geralmente Visual Studio Code. Você naturalmente pode usar Sublime, pode usar Notepad++, ou pode usar outra Eclipse ou qualquer outra ferramenta. Mas o Visual Studio Code ele tem funcionado muito bem, é uma ferramenta gratuita, super leve e que funciona bem para o desenvolvimento desse tipo de aplicação, principalmente com as suas extensões. Bom, pessoal, esse era o exemplo que eu queria mostrar para vocês. Como eu disse, mais uma vez, a ponta do iceberg, mas para mostrar a ideia de como é a sintaxe do Vue, os primeiros exemplos de organização dos elementos componentes do Vue no JavaScript e uma aplicaçãozinha bem básica rodando. Fico aqui à disposição para perguntas e dúvidas que vocês têm. Acho que eu passei bastante do meu tempo aí, não é, Jefferson? Não, acho que estamos com tempo legal. Agora deu 1 hora de encontro, por enquanto. Acho que está um tempo legal. Pessoal, quem tiver perguntas, pode ir colocando no chat. Acho que para tentar facilitar um pouco a questão de vai e vem de resposta, eu posso juntar umas 2 ou 3 perguntas para fazer para o professor Márcio. Deixa eu adiantar já, enquanto a gente espera algumas perguntas. Eu tenho uma aqui, na verdade, sobre
a biblioteca em si. Você mencionou que o Vue ele não é mantido, ele não foi desenvolvido por nenhum desses grandes players da web, né? Google, Facebook, Microsoft agora mais recente. E como é que você sabe como que se dá normalmente o desenvolvimento do Vue especificamente? Ele é uma startup que vem mantendo? São desenvolvedores independentes em comunidade? Como tem sido esse processo? Bom, eu sei que o Vue se originou de um cara, eu não lembro agora o nome do desenvolvedor, mas sei que tinha um desenvolvedor principal que era como eles costumam chamar nessas comunidades de open source, benéfico... O ditador benevolente. O ditador benevolente de como vai ser o desenvolvimento daquele framework. Então tinha um cara que tinha esse papel e que tinha ajuda de outros tantos desenvolvedores. O Rafael colocou aqui o Ivan Yu, né? Então esse cara ele dirige, ele dita as regras do que ele acha que deve ser colocado no framework e o que não deve ser colocado no framework. Quando você está lidando com algo tão complicado como o framework, como o Vue, tem muitas situações em que você chega em conflitos, que você diz, olha, isso aqui é uma possibilidade porque te dá esse benefício, mas isso aqui é uma possibilidade também, porque embora não te dê esse te dá aquele outro. Então esse cara ele funciona como mediador para tomar as decisões de para onde o framework vai. Mas tem uma comunidade de desenvolvedores open source, eu não sei se hoje em dia já tem uma organização, não sei como é que é feito o funding para o desenvolvimento desse projeto. O que acontece com esses projetos open source, tipicamente, tem a Vue Foundation, que o Rafael está me dizendo aqui também. O que acontece com esses projetos é que quando eles fazem sucesso, quando eles atingem um grande número de usuários, tipicamente se cria uma organização, como uma ONG, uma fundação de alguma natureza, em que as pessoas se vinculam a ela e você tem empresas ou mesmo usuários levantando fundos para o desenvolvimento, para a manutenção do framework, que está longe de ser só a manutenção do código. Você tem que manter documentação, você tem que manter exemplos, você tem que escrever exemplos para as várias comunidades de como é que isso fala, sei lá, com Java do outro lado, ou com Python, ou com C#, ou com o que quer que seja. Você tem que criar muito documento de como ele funciona. E aí, tipicamente, as empresas ou pessoas fazem doações para essa organização que vai manter aquele framework vivo, seja pagando para que o ditador benevolente consiga sobreviver de um trabalho full-time naquela tarefa, seja pagando para que outras pessoas possam trabalhar sobre o framework e produzir o material que é necessário para manter o framework vivo e crescendo. E essa tem sido a dinâmica do Vue nesse momento, pelo menos. Parece que sim, parece que tem essa Vue Foundation. Ele não tem um padrinho tão forte quanto o Google ou o Facebook. Historicamente, a gente vê também que os projetos open source muito grandes, como o Google, o Facebook, mas também, perdão, o Google, o Facebook não, o Angular, o React, mas também Eclipse, OpenOffice, MySQL, todos eles têm um padrinho forte principal, seja IBM, Oracle, Google, Facebook, alguém está embarcando aquele projeto para que ele continue vivo. O Vue, até onde eu sei, ele não tem nenhum dono desse tipo tão claramente nesse momento. Ele está vivendo de uma comunidade que está se auto-organizando ao entorno dos conceitos preconizados por aquele framework. E é muito interessante ver como uma comunidade dessa, assim, que é fracamente conectada, em teoria, né, que você tem um cara que é o principal, mas ele não tem mandato para ser chefe de mais ninguém. As pessoas estão ali ajudando a ele. Eventualmente, ele deve ter financiamento para pagar a uma pessoa ou outra para fazer uma tarefa ou outra que ele julgue necessária e que ninguém se prontificou a fazer no horizonte de tempo que ele julga justo,
Mas isso é uma situação de hoje. O framework já está aí, sendo usado, vivo, há um tempo, uns 2, 3 anos. Tem concorrentes fortíssimos e continua vivo aí no mercado. Então é muito impressionante como uma comunidade formada no entorno de um tema desse, uma boa ideia, que no fundo é uma comunidade formada no entorno de uma boa ideia, ela consegue se manter viva e ativa para algo tão complexo como um framework desse tipo. Com certeza. Acho que até por isso, por exemplo, que a gente fica... Quando eu penso quanto que o Linux, por exemplo, avançou desde que surgiu e continua vivo até hoje, né? É um exemplo um pouco mais clássico, talvez, desse fenômeno. E ele, no entorno dele já se formaram diversas empresas, né, da Red Hat. Que até fez IPO, foi vendida, uma coisa assim, e mais. Você tem algumas empresas no entorno do Linux. Né? Uhum, com certeza. É muito interessante como a comunidade que se interessa por um tema consegue juntar forças aí para construir algo tão complexo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer aqui para o professor Márcio? Não se sintam acanhados, gente. A ideia aqui é a gente ser bastante interativo mesmo. O professor Toassi compartilhou um vídeo aqui do YouTube com depoimento do Evan Yu. Acho legal todo mundo assistir depois. Isso aqui, como eu disse a vocês, é como se fosse a primeira aula do curso de DSW. Quem for aluno aí do nosso DSI e tiver mais interesse no tema, a gente tem as aulas seguintes vão tratar dos outros aspectos, de componentes, de usar o Visual Studio, de seguir adiante. Mas é que dentro do intervalo que a gente tinha aqui, a intenção era mostrar mesmo uma introdução. Como que você avalia a qualidade da documentação do Vue comparada com outros frameworks? Bastante bom, principalmente quando você olha em comparação ao do Angular e do React. Bom, eu posso falar melhor sobre o Angular. O Angular, a documentação dele é bem mais ou menos. A do Vue eu achei bem boa. Então, uma coisa que ajuda é o fato dele ser mais simples. Ele se comporta dentro do esperado. E isso aí faz com que fazer a documentação para ele já seja mais fácil também. Mas a documentação é bem boa. Um problema que às vezes a gente tem quando vai trabalhar com framework para front-end é aquela documentação que é mais um conjunto de exemplos e que você tem que inferir as regras, digamos assim. Então, isso às vezes pode ser um problema quando o framework não está tão bem documentado. Ele tem muitos exemplos, tem a documentação dos parâmetros e como são as conexões, mas o que eu acho mais importante da documentação desses frameworks, que nem sempre é tão claro, é como você começa. Como é que você conecta os elementos iniciais para você formar uma aplicação? Muitas vezes isso aí sai vendido dela. E o bom do Vue é que ele tem, a documentação é boa, tanto do lado de fazer uma aplicação introdutória, como essa que eu apresentei aqui, quanto do segundo passo, que seria adicionar os componentes, quanto do terceiro passo, que seria migrar para um ambiente que você tenha o TypeScript, o roteamento, e aí use o que você viu antes, os componentes. Então, a documentação de como você constrói essa estrutura é boa para essas três modalidades, vamos dizer assim. É interessante porque isso está calcado no preceito que ele se chama de uma framework progressiva por isso. Ele não é ele é um espectro de usos. Ele vai desde o caso simples ao caso complexo. E ele faz isso muito bem, de forma muito consistente. É impressionantemente consistente. Isso certamente ajuda na curva de aprendizado para quem quiser adotar, né? Muito. Você aprender Angular é caótico. Aí você aprende o Angular básico do lado do JavaScript, você acha que aprendeu aquilo e vai poder fazer uma aplicação de lado cliente standalone e começar tudo de novo. É uma outra coisa. Uhum.
O Vitor está perguntando aqui no chat se o Vue ele consegue fazer a renderização direto no JavaScript também. E aí você fica mais independente da página HTML. Uma boa pergunta, eu não sei responder. Eu posso responder? Daniel é especialista em... Porque, só rapidamente, o que acontece, se eu estou entendendo direito, a preocupação do Vitor é o server-side rendering, né? Se você consegue renderizar direto do lado do servidor, é isso? Ele quer acho que renderizar, justamente declarar as componentes HTML que vão ser apresentadas, ou as componentes visuais vão ser apresentadas pelo JavaScript. Mas somente atualizar o HTML para refletir. Eu acho que talvez ele se refere mais ao fato que, tipo, no exemplo que você mostrou, você já tinha um HTML estático que foi dinamificado pelo Vue, que ele deu bind em cima. Mas é interessante que o Vue, ele também pode pré-compilar um template que seja fornecido para ele. Quando você está usando o single file components dele, você ainda vai escrever o seu HTML como você faria normalmente, mas o Vue vai depois compilar esse template e transformar ele numa função determinística, sem efeitos colaterais lá, que consegue gerar o output referente àquele template e vai armazenar isso só em JavaScript no final das contas. Você também pode usar JSX se você for esse tipo de pessoa. Tem como escrever, como na definição de um componente do Vue, tem como você definir uma função de render que faz qualquer coisa arbitrariamente ali. E contanto que ele devolva um elemento, tá tranquilo. Mas aí você tem que passar para usar os componentes. Quando você vai para isso, aí você tem os templates. Mas, assim, o uso mais comum do Vue é usando o single file components dele, que é o formato para você expressar um componente num único arquivo. E quando ele vai transpilar isso, ele já transforma isso para uma função. Que aí você não precisa misturar o template em si dentro da lógica do seu componente. Você consegue ter essa separação de camadas. Muito interessante mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Márcio, qual que foi assim, enquanto você estava explorando pela primeira vez assim, o Vue.js e, digamos assim, decidindo se ele era uma boa ideia ou não, qual foi a maior dificuldade que você teve nesse processo? Olha, para minha surpresa, eu diria que a maior surpresa foi ter pouca dificuldade. Eu ainda não sou um profundo conhecedor do Vue, ainda tem muito a explorar, muito a construir. O Vue, por exemplo, ele tem recursos que ajudam você a construir o Progressive Web Applications, onde você salva dados no lado cliente para você poder, para que a sua aplicação funcione mesmo se você estiver offline e tal. Esses recursos eu ainda não cheguei a explorar, ainda não estudei profundamente. Mas a minha impressão geral é que, em função dele o que chama mais atenção no Vue para mim é justamente a facilidade que você tem de continuar o teu aprendizado. Você aprende o básico, depois você vai mudar para o modelo de componentes, ele é simples, é uma extensão daquilo que você viu antes, depois você vai usar o roteamento, ele é uma extensão do modelo de componentes, e assim vai. Então, não tive nenhuma grande dificuldade. E aí é natural comparar isso com o uso do JavaScript comum ou de Angular, por exemplo. No Angular, eu lembro a grande dificuldade no Angular era a variação que você tinha entre as diferentes versões e o que a gente chama de viscosidade do ambiente, né? Que é você tenta resolver um problema da maneira que você esperava. Aquele problema deveria ser resolvido e por conta das dificuldades, das particularidades do ambiente, você não consegue, você tem que dar uma volta, fazer por um outro caminho que é inesperado e geralmente bem mais complicado de entender.
Eu acho curioso porque essa característica que você cita do Angular, eu sinto toda vez que eu tenho que lidar com o código do Google no geral. Ele tem essa característica de ser over-engineered, de ser extremamente opinionado sobre como você devia estar usando as coisas dele. Você colocou isso agora, me lembra muito o Google App Engine, que eu acho um negócio genial. Eu vinha usando assim já sei lá, uns 8 anos, não fortemente, não intensivamente, mas vinha usando já há bastante tempo. Até que na última vez que eu tentei usar o Google App Engine com Java, eu basicamente desisti, porque todo ano eles mudam a API. Todo ano. E aí você todo ano tem que ficar reaprendendo a usar aquele negócio. Então, ou você se dedica direto a ela, e aí você pode... você acaba se mantendo atualizado em função de estar 100% dedicado àquilo, mas quando você tem que girar vários pratinhos, como é meu caso, diferentes disciplinas, diferentes coisas a fazer, você não pode ficar assim, você vai lá para atualizar o material, que é o centro da atenção. Então, ele tem esse problema. Eu não sei se isso vale para todas as APIs do Google, eu já usei outras APIs, Google Charts, coisas desse tipo, que eram mais consistentes, mas o Angular guarda muito em comum com o Google App Engine nesse sentido. É terrível. Você tem um programa que está rodando, aí você deixa de dar manutenção nele durante, sei lá, 6 meses, 1 ano, tenta botar ele para rodar novamente, ele nem compila, porque mudou totalmente. É horrível. Você espera trabalhar meia hora para botar uma featurezinha, mas perde o dia inteiro para atualizar o frame. Isso no Vue eu ainda não vi acontecer. O Vue ele tem a vantagem de que ele surgiu quando já tinha alguns anos de estrada as outras frameworks de front-end, então ele pôde absorver muito do aprendizado inicial, que é esse aprendizado mais tumultuoso, que gera mais breaking changes, tipo, para o seu design inicial. Então eu sinto que ele já começou com um design muito mais sólido por causa disso. Ele... É muito provável. É uma boa, bem lembrado, bem visto. Acho que você tem razão. Há que se ver, porque a evolução da tecnologia não para. Para o bem e para o mal. Não, então, qualquer coisa pode aparecer amanhã. Exatamente. Ele vai ter desafios aí à frente. Mas isso faz parte da dinâmica, gente. Se parasse, seria pior. Se a gente parasse no tempo com a internet que a gente tinha quando, sei lá, surgiu o Orkut ou o Gmail, hoje em dia aquilo ali parece... A gente está na pré-história. Se você olha para os recursos e a capacidade que a gente tem hoje. Hoje, com um pouco de estudo, você consegue construir aplicações que há 10 anos atrás você precisaria de anos de estudo e de experiência para conseguir fazer. Essa questão de manutenção que vocês mencionaram é ainda mais grave para você vai desenvolver para a web pelo fato de você ter menos controle sobre o componente que você está usando. Você está programando numa linguagem mais, vamos dizer assim, tradicional, né? Você está programando em Java, em C++, você sabe como é que está instalado o seu ambiente. Se você não atualizar a versão, essas coisas não vão acontecer. Você tem que ativamente querer migrar. E na web isso é um pouco menos garantido, vamos dizer assim. Isso tem um efeito mais perverso quando você olha para o servidor. No caso, o Google App Engine, você não tem essa opção. Vai rodar lá se você estiver compliant com a versão deles. Sim. As versões que já foram continuadas, abraço. O Rafael mencionou aqui rapidamente que o Vue ele veio naturalmente do Angular por conta do Evan Nielsen ter sido o engenheiro principal do Angular. Eu diria até que tipo, ele veio raivosamente do Angular, porque o Vue surgiu de tudo que o Evan queria que o Angular fosse, como ele queria que funcionasse, não funcionava. Então ele disse, eu vou fazer o meu que vai ser melhor. Breaking changes, como você mencionou. O Vue.js, ele veio naturalmente do Angular versão 1, tanto que as diretivas são bem parecidas. O v-for, v-if, que são coisas que já existiam no Angular, que na verdade era ng-if, ng-for. Então ele partiu muito parecido com o Angular na versão 1. Então é muito igual. É quase a curva de aprendizado de quem aprendeu o Angular 1 para sair para Vue.js é naturalmente igual. Não, esteticamente ele guarda muitas semelhanças, mas eu acho que a maior divergência dele é na filosofia dele de como fazer essas coisas funcionarem. Porque o end result você ainda vai ter o VL, se o VIF, coisa, mas assim, a simplicidade que o Márcio demonstrou aqui de como é fácil você jogar e dizer, não, funciona.
coisa. É uma filosofia de design diferente. Tipo, O o Angular ele é Angular muito opinionado sobre como você vai estruturar a sua aplicação, como as partes da sua aplicação vão se comunicar. E já estão desenvolvido ambas aplicações pequenas, triviais, de exemplo, e aplicações gigantescas com Vue. Atualmente, eu posso dizer que tipo, ele não entra no seu caminho. Ele deixa você tomar as suas decisões sobre como você quer que a sua aplicação seja e ele cobre o papel de resolver o problema que ele se dispôs a resolver. Tô falando em termo que ele veio na versão do Angular 1, né? O Angular 2 é totalmente diferente, né? Tanto que te obriga praticamente, literalmente, a te usar TypeScript para você programar em Angular 2. É impossível você fazer alguma coisa em Angular se você não fazer nada em TypeScript. E aí, nesse caso, é bem interessante. Quem veio principalmente de sistemas legados, que trabalhava com Angular 1, essa curva de aprendizado por Vue 2 aí é bem interessante. Que tá saindo agora, na verdade, o Vue 3, né? Com Composite Site. O Vue 3, ele é basicamente um refinamento mesmo, tipo, ele pega algumas boas ideias que o React teve nesse meio tempo, que é a Composition API que ele está chamando, é basicamente a versão do Vue dos React Hooks, que é uma outra forma de pensar, tipo, não dá tempo de explicar aqui, mas é interessante como foi relativamente fácil trazer, eu acho que é um bom sinal para um sistema quando ele consegue mudar o paradigma e ao mesmo tempo eles aproveitaram esse momento do Vue 3 para quebrar o Vue, tipo, agora ele tem vários microcomponentes que são autocontidos, testados e reutilizáveis. Então você pode, por exemplo, pegar só a engine de reatividade, que é o que garante que a Vue seja atualizada quando o modelo de dados atualiza e vice-versa. E usar ela numa aplicação JavaScript que não usa HTML, que não usa nada, etc, porque você pode usar só essa parte do Vue agora, se você tiver. Isso é uma característica interessante, porque vários frameworks estão indo nessa direção. Se você pega o Flask, por exemplo, ele está começando a ganhar terreno em cima daquele... Como é o nome do outro do Python lá? O Django, não é? Do Django. O Flask está começando a ganhar terreno em cima do Django justamente por ser mais fatorado, ser mais dividido. Todos os frameworks estão indo nessa direção de você criar, você separar as funcionalidades. Até porque você evita que ele vire um monolito inmanutencionável, né? Você tem, tipo, partes bem definidas. Deixa eu trazer duas últimas perguntas aqui para a gente encerrar, gente, pelo andar da hora. A Bárbara perguntou, há um tempo já, na verdade, em termos de levar um projeto adiante, o quanto estão interligados o Vue e o Vuetify hoje em dia? Eu não sei o que é exatamente o Vuetify. Se puder explicar um pouco também sobre do que se trata, seria interessante. O Vuetify, ele é uma biblioteca para o Vue que implementa o Material Design. O Material Design sendo as especificações de design do Google lá, que definem como as coisas do Google se parecem. Componentes. É uma biblioteca de componentes. Assim, é uma biblioteca de componentes, mas ela, tipo, melhor definida, é uma implementação de um design spec, de uma especificação de design do Google. E o Vuetify está inerentemente ligado ao Vue, mas o Vue não está ligado ao Vuetify, eu diria isso. Dado que o Vuetify foi feito para implementar para Vue, é inerente isso. Eu não sei. Não, diga. Tem até outros também que implementam Material Design, que é o Vue Material Design, que é o nome do pacote, é exatamente isso aí. Aí você tem um Vuetify, que é exatamente o spec do Material Design, como tem um Vue Bootstrap também, que é para utilizar com componente Bootstrap. Suponho que esses pacotes sejam todos third party, né? Sim, todos de comunidade. Sim. Então, tipo, a Bárbara perguntou em termos de levar um projeto adiante. Eu diria que, tipo, se você precisa usar o Material Design, eu faria um benchmark entre essas implementações e escolheria qual usar, mas, assim, não tem por que usar o Vuetify just because. Eu estou usando o Vuetify nos meus projetos. Eu tinha começado com o Vue Material Design. A documentação dele é muito ruim, ainda está em beta, então não tá legal ainda. O Vuetify ele já está numa versão bem mais estável, se não me engano, está na 2.3, então está bem legal de utilizar. Eu diria a decisão principal aí bom, se você não tem nenhuma limitação específica em termos de performance e tal, é o que tem a melhor documentação e que te dá os recursos que você precisa. Então, o Vuetify, para mim, é um caminho natural. Quando você pesquisa sobre Vue
e como você organiza os componentes um pouquinho mais sofisticados, seletor de datas e qualquer coisa que não seja básico do básico, você rapidamente é remetido ao Viltify. Então, no momento, a minha opção inicial, o default, seria ir para o Viltify para ajudar nessa formação do lado cliente. Eu vou só dar um outro ponto de vista, porque eu concordo com o que você falou. A gente fez essa decisão na empresa que eu trabalho, que eu passei direto, a gente usa o Viltify atualmente, só que a gente não considerou o quanto a gente ia precisar de controle fino sobre esses componentes. E hoje em dia a gente está indo na direção contrária, que é tipo tentar usar o mínimo possível o Viltify, para a gente ir limando ele aos poucos da nossa base de código, porque dá mais trabalho tentar manter a nossa base de código modificando coisinhas ali dentro do Viltify, porque a gente sempre precisa de uma mudançazinha aqui ou ali para tipo alinhar com as nossas necessidades que são mais específicas do que continuar usando ele. Tipo, vai valer mais a pena fazer os componentes específicos que a gente precisa do zero. Então é sempre tentar entender tipo qual é o perfil do projeto que eu estou trabalhando. Sim, mas vocês fazem os componentes do zero. Sim, agora a gente está indo por essa linha porque a gente tem mais controle sobre o processo. Porque quando a gente usa um componente do Viltify especificamente e a gente precisa fazer uma inserção pontual ali, passar uma função, modificar um CSS lá no fundo, tipo fazer uma coisa, agora a gente tem que ficar dando manutenção para quando a versão do Viltify atualizar, as mudanças que a gente fez não quebrarem, então tipo dá mais dor de cabeça no longo prazo do que a economia inicial de tempo. Pois é, mas exige um investimento, né? Então, assim, exige um investimento. Tipo, sai mais caro inicialmente fazer do zero porque você gasta mais horas de trabalho, mas a longo prazo você poupa porque você tem mais controle. Então é sempre um... Não, é normal. Isso aí também é decisão de projeto. Assim, você já tem uma... Se você está começando, está com pouco dinheiro, está querendo botar logo o bloco na rua, o Viltify ajuda muito você a dar uma largada com uma cara bonitinha, com template. Sim. E sem muita dor de cabeça. E a documentação é boa, integra bem lá com o Vue e tal. Agora, naturalmente, se você quer ajuste fino, super detalhado, aí só tem um caminho, que é você fazer o seu próprio componente. Que naturalmente dá muito mais trabalho, mas te dá liberdade total de você alterar da forma que quiser, não se preocupar com a atualização. Sim. E você citou ali no início, também tem sempre a preocupação de performance, quando você inclui uma biblioteca dessas, mesmo que a gente já tenha, tipo, tree shaking, várias formas de limar o código que não precisa ser incluído, sempre vai vir um pouco mais de código do que precisa, de verdade. Ela sempre carrega um custo. E aí, mais uma vez, você tem uma dualidade, porque se você pegar o Viltify já está em CDNs espalhados pelo mundo todo, de graça e tudo mais, mas aí você vai botar o teu código, por mais que ele esteja com Webpack, que ele esteja reduzido e tal, você vai ter que bancar a CDN, você vai ter que ter essa CDN bem distribuída, no mundo inteiro. Aí você vai ter problemas, por exemplo, se o teu software vai ser usado na China, não existe CDN no mundo ocidental que entre no mainland China. Você tem que fazer isso através de Taiwan, ou então você tem que ter um distribuidor lá dentro. Se você está usando o básico do Viltify, existem distribuidores. Acho curioso que você falou de China, porque o Vue é a framework mais popular do web na China, assim, tipo, disparado. A comunidade chinesa é, tipo, bizarramente grande dentro do Vue. Justamente por causa da oposição ao Angular ser do Google e ao React ser do Facebook. O Google era proibido lá até bem pouco tempo, não sei nem se já abriram. E o Facebook não é usado lá porque eles têm uma rede social deles. Então o Facebook Acho que o Facebook também é bloqueado. Irrelevante para isso. Pois é, se é que eles enxergam. Ele também é bloqueado. Você acaba criando isso. China e Rússia são mundos à parte. A Rússia ainda é um pouco mais aberta. Sim. O Toassi, vou fazer uma última pergunta aqui. O Toassi perguntou como que está o mercado de trabalho para Vue. Aí, honestamente, eu não sei te dizer, Toassi. Eu não sei te dizer se há uma diferenciação entre a galera que trabalha com Angular, a galera que trabalha com Vue, a galera que trabalha com React, ou a galera que está indo, sei lá, para Quasar ou para outra coisa do tipo. Eu realmente não sei te dizer se há uma demanda maior por uma demanda maior por outra, um salário médio maior por um salário médio maior por outro. Eu sei que a demanda, no geral, por esse tipo de conhecimento é enorme. A demanda, no geral, é bem grande mesmo. A demanda, no geral, por tecnologia ainda está gigante, não atendida e crescendo. A demanda por bons programadores é enorme e crescente. E a demanda por bons programadores de front-end
nessa linha. Se você conseguir um programador que tenha um bom gosto para conseguir dar uma arrumada boa na cara do site sem precisar tanto do designer, então aí O que eu posso dizer é que, tipo, atualmente, se você quer uma vaga, React é, tipo, sei lá, a vasta maioria do mercado. Tipo, de longe, assim, deve ter de front-end, web, deve ser, tipo, tirando aquelas paradas mais básicas que não estão nem usando o framework, React vai tomar a maior parte, mas o Vue está começando a ganhar terreno profissionalmente, sim. Já tem algumas empresas grandes usando, em geral para projetos novos, porque e Angular hoje em dia você só encontra quando é um projeto de base legada, tipo, raramente eu vejo projetos novos de grande porte sendo começados com Angular. o mais importante é você entender como a coisa funciona ali. O perigo dessas coisas, isso eu falo bastante no curso de SW. O grande perigo é você ficar numa visão muito superficial do framework que você está usando. Porque frameworks são muito bons, eles são muito úteis. Eles ajudam muito a você desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, eles escondem de você, e, aliás, é por isso que eles ajudam a desenvolver, eles escondem de você os nuts and bolts que estão rolando ali por baixo do programa que você está executando. E muitas vezes você se vê obrigado a conhecer melhor aqueles detalhes do programa para você realmente conseguir trabalhar, para você conseguir produzir um resultado que você quer. Então é muito importante que ao trabalhar com qualquer framework, isso definitivamente não é uma exclusividade do Angular, isso vale para qualquer framework que você vier a estudar, você tem que entender como é que funciona a tecnologia que está ali por baixo, quais são as limitações do HTML, quais são as limitações do style sheet, o que o JavaScript faz, o que o TypeScript te dá a mais ou a menos, o que você ganha ou perde usando uma coisa ou outra, o que é a minificação, qual é a vantagem de usar, quando você deve, quando você não deve, como é que você faz um stack de automação do teu deploy, porque isso é importante também, porque começa a ficar cada vez mais complicado você ter sair do código-fonte para o programa que vai ser entregue. Então, tudo isso você tem que aprender. E o cara que domina o pacote dessas tecnologias, esse é, com certeza, bem valorizado no mercado. Muito bem valorizado no mercado. Sim. Sim. Essa parte de saber, tipo, como é que funciona por baixo, eu gosto muito da metáfora do, tipo, não saber consertar o carro quando ele quebra, de verdade, de verdade. Porque se você não entende o que está acontecendo ali embaixo, quando as coisas saem dos conformes, você não sabe nem para onde correr. É curioso também isso, porque a gente constrói software para funcionar que nem padaria, né? Você vai lá, compra o pão e vai embora comer o pão. Você constrói um módulo de software para funcionar assim. Você não deveria precisar saber como aquele pão foi feito. Aliás, a maior parte das vezes é melhor não saber. Mas a mesma coisa o software. Você não deveria precisar saber como ele foi feito para poder usar. E, mais uma vez, também, muitas vezes é melhor ficar assim. Mas é importante você entender quais são as limitações da tecnologia que está ali, porque você vai se ver pego por ela. Se der certo, se você tiver sucesso, você vai se ver lidando com problemas que a superfície do framework não vai te ajudar a resolver. Sim. Ou pelo menos de forma barata. Todo atalho, em geral, ele corta o caso de uso geral, né? Não... Pois é isso. Você vai chegando no detalhe e você vai vendo. E isso é o que faz as revoluções tecnológicas, principalmente quando você vai em larga escala. O Google, por exemplo, se não fosse o fato deles quererem ter o JavaScript melhorado nos browsers, a gente não teria o Chrome. A gente provavelmente ainda estaria usando o Internet Explorer, que era 99% do mercado. Na verdade eu diria que tipo, se o Chrome não tivesse aparecido, talvez a Mozilla tivesse uma chance, porque eu lembro que o Firefox estava em uma lenta ascensão ali, quando o Chrome veio e comeu o mercado. Pois é, mas como é que o Chrome comeu o mercado? Eles contrataram um professor que era praticamente um eremita, que era o melhor cara de... Dinheiro infinito, né? Exatamente. Bota $1 milhão na mão do cara e o cara vai resolver o problema. Então é isso, você precisa ter. A Mozilla não ia conseguir fazer isso, por mais que ela tenha hoje em dia, até provavelmente tenha $1 milhão para poder investir
coisa desse tipo, o Google tem bilhões. E o Google consegue entender problemas de um tamanho que é diferente. E ao perceber e ao trabalhar com problemas desse tamanho, você acaba desenvolvendo a sua própria tecnologia. Há 3 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu fui numa reunião de pesquisa no Facebook. E eles juntaram uma galera do Facebook com uma galera do Google. No ano seguinte, juntaram a galera da Amazon e tudo mais, mas aí no ano seguinte eu não consegui ir. E o que a menina do Google falou lá é o seguinte: olha, a base de código do Google é de 2 bilhões de linhas de código. Bilhões. 2 bilhões de linhas de código numa única empresa. Se você me der uma ferramenta que não funciona com 2 bilhões de linhas de código, esquece, ela não vai ser usada. Tudo que está aqui tem que escalar para um nível de 2 bilhões de linhas de código. Eu achei uma afirmativa muito exagerada, até absurda, né? Porque você imaginar o tipo de ferramenta que consegue lidar com 2 bilhões de linhas de código num horizonte limitado de tempo é reduzir muito seu universo de interesse. Então, acho que é uma máxima que vale mais pela força do argumento do que pela realidade da aplicação. Mas, ainda assim, é algo a pensar, que a cabeça dos caras vai nessa direção. Estão ali para resolver problema grande. E é com isso que os caras resolvem coisas e fazem as grandes mudanças que a gente vê por aí. A chave nessas horas é você achar a generalização certa. Nem de mais, nem de menos. Tem uma alcunha que eu gosto muito, que é o astronauta da abstração. É tipo muito fácil você só ir indo mais para cima e tentando encontrar uma generalização que albergue mais. Tem uma máxima na computação que diz que os programadores sempre acreditam que botar mais uma camada de alguma coisa vai resolver o problema. Uma camada de indireção. Então, não adianta nem sempre essa saída. Mas a abstração, para variar, é o grande poder da coisa. O Vitor jogou uma pergunta ali no chat, que é se o uso da mesma engine pela maioria dos browsers deveria gerar preocupação. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque a gente sabe quão preocupante pode ser quando, tipo, 90%, 99% do mercado está na mão de um player só. E o fato que atualmente o WebKit, que é basicamente controlada pelo Google hoje em dia, tipo, não é como se ele tivesse controle real, mas eles são o maior player ali dentro. Mas aqui tá virando onipresente, é preocupante sim, porque eventualmente os interesses de uma única entidade podem direcionar o desenvolvimento de uma tecnologia inteira. Então, tem problemas sim. Mas nesse caso até é menos preocupante, porque ele é aberto, o código está lá, você consegue enxergar. O Google direciona o desenvolvimento. Mas o Google direciona o desenvolvimento e é exatamente isso. Ele pode usar, tipo, isso é muito poder. Por exemplo, como ele pode mobilizar, tipo, o mercado de anúncios, o mercado de rastreamento, tudo isso ele tem na palma da mão dele. E os interesses políticos, econômicos em volta de uma coisa tão poderosa quanto essa, tem que sempre entrar na equação de saber, tipo, será que essa pessoa vai permanecer boazinha para sempre? Já houve uma tentativa em algum momento de se criar um fork do Google, que na prática praticamente não pegou, né? O Chromium há um tempo atrás existe, mas o nível de adoção dele é mínimo. Não é nem que tipo fosse um fork, na verdade o Chromium é a base do Chromium. O Chromium é basicamente um Chromium decorado. Sim. E é o próprio Google que mantém o Chromium, inclusive. Ele mantém uma parte só, a força de desenvolvimento comunitário no Chromium é muito, muito maior. O ponto é que mesmo com poder desse, com todo esse poder, eles não conseguiram fazer o Angular ganhar a briga. Então, assim... Mas eu acho que é mais e ao mesmo tempo menos. É mais em escopo. Tipo, não é sobre ganhar a briga entre Angular ou coisa, mas tipo, dizer que certas estratégias de anúncio, agora o Google vai dizer que não valem mais. Porque agora se tornou inconveniente para eles. E eles podem direcionar a direção de um mercado inteiro. Porque eles dizem que agora o WebKit ou o Chromium vai introduzir tal ou tal feature. Sabe? É bastante poder de mercado. É verdade, é muito poder de mercado, mas... pois é, preocupante, pode ser preocupante. Me preocupa mais que 99% das terras raras estão das jazidas de terras raras que são necessárias para qualquer computador ou celular estão na China.
se você cortar o suprimento desse tipo de coisa, a gente Qualquer vai ter monopólio de fazer pode celular. ser a semente para um problema bem grande um dia. É verdade, mas os monopólios de software ainda são um pouco mais maleáveis do que os monopólios físicos, né? Então, Sim, enquanto a gente ainda tem essa autonomia, a gente ainda tem uma rede Acho que é a primeira descentralizada. vez, talvez, que esse problema está surgindo com esse potencial de impacto, né? Que Sim, quando o Internet exatamente. Explorer tinha 99% do mercado, A tinha internet muito era menos isso. em jogo. Na verdade, o que a gente fazia com ela era isso, né? Ela já estava crescendo, já sabia do potencial comercial, já sabia do impacto que isso teria, já se falava em Web 2.0 na época, por mais que não tivesse ainda necessariamente a concretude que tem, que veio a ter depois, mas o impacto, no final das contas, desse monopólio era muito menor, porque a gente já não estava no poder de fogo da era da informação ainda, Sim, que a com gente já está hoje em certeza. dia. Com certeza. É só pensar, por exemplo, no poder que um Facebook, que um Twitter tem hoje em dia, que o próprio YouTube tem hoje em dia. E vamos falar sobre como o Google demonstrou irresponsabilidade com o YouTube, assim como o Facebook demonstrou, no mínimo, irresponsabilidade com o Facebook, nos efeitos políticos amplos que detrimentais que esses produtos tiveram no mundo recentemente. Isso aí dá uma discussão aí de horas. Não, é outro talk a semana que vem. Pode abrir essa caixa de Pandora e a gente não sai daqui hoje. Mas merecia ser aberta sim. não, mas é porque assim, eu sou muito otimista em relação a esse tipo de influência, sabe? Eu acho que a gente está aprendendo muito com todos esses monopólios. E o mundo, o capitalismo, vamos dizer assim, ele aprendeu muito ao longo do tempo e ele conseguiu ir compensando esses monopólios. E a minha impressão é que em software essas coisas se dinamizam ainda muito mais rapidamente. Olha para trás e vê a Microsoft, o que ela era na década de 90. Quem imaginaria que hoje a gente poderia ter uma estrutura de computação totalmente livre de Microsoft e ainda assim utilizável? Não era uma coisa que você conseguia enxergar nos anos 90, mesmo no início dos anos 2000, quando você começou a ver Linux e tal, e Mac era praticamente uma joia, não era uma coisa tão cotidiana. Ainda é caro, mas já não é tanto quanto era nos anos 2000. Ver que essas coisas se mexeram rápido. O horizonte de 10 anos para o mundo é uma coisa, 10, 20 anos é muito rápido. Quando você pensa o que eram os grandes monopólios de, sei lá, 300 anos atrás, eu acredito que essas coisas, o mercado, os governos, as estruturas que existem por aí, elas se compensam e se reajustam. Então, eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que uma coisa como o WebKit, por mais que ele seja importante, o fato de ele estar centrado na mão de uma pessoa, de uma empresa, não chega a ser tão crítico assim. Eu só questionaria que, tipo, sim, monopólios caíram e surgiram, mas eu sinto que a quantidade, a discrepância da concentração de poder que eles detêm, ela tem estado no ascendente na história humana. E o poder intangível que a quantidade de informação e o controle da quantidade de informação que a gente tem hoje concede para essas entidades que detêm ele é desproporcionalmente maior do que o poderio de muitos outros monopólios que já existiram. Mas eu discordo radicalmente de você. Se você olhar a Companhia das Índias Ocidentais e o que eram monopólios há 300 anos atrás, era outra dinâmica. Hoje em dia você tem muita regulamentação de mercado. Mesmo nos Estados Unidos, que não gostam desse tipo de coisa, você tem isso. E você tem estruturas estatais de poder podendo impor regras duras a esses caras, como a GDPR na Europa, como a lei própria brasileira aqui de informação. Assim, eles têm muito poder, mas eles não têm poder ilimitado e eles são muito regulados, tanto pelo Estado como pela necessidade, isso é que eu acho que é a parte mais nova e interessante, como a necessidade deles serem bem vistos. O goodwill é fundamental para um Facebook e para um Google da vida. Por mais que eles queiram trabalhar pelo lucro e pelo monopólio, eles têm que mostrar uma cara positiva para a sociedade, porque senão
eles vão ser muito mais regulamentados, porque no final das contas há um novo valor que até então era intangível, que é a sua informação, que cada vez mais está sendo regulamentada como sendo sua e não deles. Mas você sabe que, tipo, esses monopólios, eles jogaram boa parte do peso deles para garantir que isso não aconteça ou aconteça o mais lentamente possível, da forma menos espinhosa possível. Assim, na Europa eles não tiveram tanto sucesso porque a EU costumava ser um bloco sólido. Hoje em dia a gente... E aqui também tiveram, quer dizer, o mercado é menor, se você pensar, mas não tiveram. E, assim, eles sofrem também acho que o Estado e a sociedade, ela hoje consegue se organizar até por conta dessas próprias ferramentas que disputam entre si de uma forma que limita bastante esse monopólio. Então, existe um monopólio grande, essas grandes empresas, elas exigem concentração, elas levam a concentração. Se você pensa em poder computacional hoje em dia, e as nuvens concentradas, o poder de computação que está nas mãos de Microsoft, Google e Amazon, por exemplo, com as clouds, e a capacidade dos caras, em tese, verem tudo que está rodando ali por baixo, isso é enorme, uma concentração de poder gigante ali. Mas eles operam sobre um mercado muito mais regulamentado do que houve na história da humanidade. E daqui para frente, eu, pelo menos, tenho uma visão positiva, eu acho, do mundo nesse sentido, de acreditar que cada vez mais isso vai ser maior e maior e maior. E, embora a gente veja no mundo a desigualdade aumentando, há ferramentas que permitem que a gente tenha um pouco mais de controle e que espera-se que no médio prazo diminua um pouco isso. Há desafios maiores, no meu ver, no futuro breve, que eu provavelmente vou ver quando já estiver mais fora do mercado, mais velho, mas que você vai ver, Daniel, quando você tiver um pouco mais do que a minha idade hoje. Que é o seguinte, a quantidade de unidades de trabalho disponíveis, de vagas de trabalho disponíveis que tem por aí de maneira geral, ela vai cair radicalmente. E para as pessoas menos instruídas, isso vai ser ainda mais brutal. Como é que vai ser o mundo quando o trabalho não for uma necessidade, mas um luxo? O que vai substituir o trabalho para dar um mínimo de qualidade ali? Aí eu vou ter que defender que, tipo, atualmente a gente já tem, por exemplo, capacidade produtiva no mundo para alimentar e cuidar da maior parte da população, se não toda a população, se a gente tivesse a vontade política para fazer isso. A gente só mantém as estruturas de trabalho por causa do capitalismo, então acho que a gente tem que começar a olhar para a origem estrutural dos nossos problemas também. E aí eu acho o seguinte, o capitalismo foi o que melhor se regenerou ao longo de todos os outros tempos, que todas as alternativas morreram porque não souberam se manter. Morreram porque não souberam ou porque o capitalismo fez questão de manter elas atacadas? Porque é importante lembrar que, tipo, boa parte das características que a gente associa às experiências socialistas do século XX, elas estão ligadas ao aparato repressivo e ao aparato ofensor que os Estados Unidos e seu imperialismo apontou para essas experiências. Então, assim, tipo, é um fenômeno muito mais complexo do que... Você acha que o Stalin era ofensivo só por conta dos Estados Unidos? Você não acha que as perseguições internas que ele fez tinham a ver mais com fatores internos e medos internos do que isso? Todo regime totalitário, naturalmente, vai ser opressor. Mas como é que você faz um regime não totalitário quando, por exemplo, aqui na América do Sul, as tentativas de regimes democráticos não complacentes com o imperialismo capitalista americano foram depostos através de assassinatos e golpes? Eu acho que é um processo que não vai acontecer instantaneamente, mas eu acho que é um caminho que o mundo vai seguir invariavelmente. Ele vai caminhar para regimes democráticos e mais abertos. Gente, eu vou abusar um pouco aqui do meu poder aqui de coordenação do evento. Não só porque divergiu, mas pela hora também, pela hora já mais avançada. Eu quero agradecer ao professor Márcio pela excelente introdução ao VIL, e eu queria pedir que todo mundo que ainda estiver presente, que desmute seu microfone para a gente agradecer a apresentação do professor Márcio. Muito obrigado. Obrigado.
Você tá mutado, Jefferson. Muito obrigado por me avisar, eu nunca percebo. Eu vou parar a gravação agora. Essa gravação ela vai ficar disponível em algum momento, em breve, lá no canal da Escola de Informática Aplicada, no YouTube. E semana que vem a gente vai ter uma outra palestra que a gente vai divulgar muito em breve também. Ainda até o final da semana a gente divulga os detalhes da próxima palestra. Márcio, muito obrigado de novo por ter aceito o convite. E é Obrigado isso. pelo convite. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Até a próxima.